Queridos, havia um homem chamado Levi, cobrador de impostos. Ele que estava ali, provavelmente, fazendo o seu trabalho. Ou seja, Levi estava trabalhando. Levi estava fazendo o que ele tinha que fazer. É interessante quando a gente vê Jesus entrando na história, entrando na vida de Levi. É interessante a gente observar que Levi nunca tinha ouvido falar até então, ou não tinha visto Jesus, mas naquele momento Jesus se apresenta a ele de uma forma singular, de uma forma tão impactante. Vem aqui, você vai trazer água daqui. Esse menino é uma benção, viu? Obrigado. Esse aí é gracioso. É uma figura esse aí, viu? Então Levi estava trabalhando. Levi estava fazendo o que era para ele fazer, a sua função, fazendo o seu trabalho. Jesus aparece para Levi no seu trabalho. Jesus aparece para Levi na onde que ele estava trabalhando. Queridos, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas interessantes nesse texto que a gente encontra, e basicamente isso vai nos dar uma direção onde o Espírito Santo quer nos trazer em relação ao preço do recomeço. Que muitas pessoas elas perguntam: pastor, é fácil seguir Jesus? E eu digo sem medo de errar, não é fácil. Não é fácil seguir Jesus, de forma alguma, nunca vai ser fácil. A questão é se nós estamos disponíveis ou dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus. Porque tem um preço, seguir a Jesus tem um preço. E muitas vezes esse preço ele é difícil, porque ele exige de nós muito mais do que Jesus. O preço de seguir a Jesus exige de nós muito mais do que simplesmente ler a palavra, orar, frequentar o templo, muito mais do que isso. Seguir a Cristo, na verdade, não está nada relacionado com isso. Por quê? Porque isso são atributos nossos. Isso são coisas que nós fazemos. É basicamente assim: quando você serve a Jesus, quando você segue a Jesus, o que você ouve dele, você fala. O que você aprende dele, você faz. Então o fazer, o falar, é algo que está relacionado ao que vem junto, ao preço de seguir Jesus. Mas Levi nos ensina que não é tão simples seguir, porque exige algo uma disposição maior do que a gente imagina. Como assim, pastor? Me explica onde o senhor está querendo chegar. Bem, Jesus foi até Levi no seu trabalho, no seu local de trabalho. Levi estava sentado na coletoria, fazendo o seu trabalho. Jesus então aparece para ele, e Jesus dá uma palavra só para ele: siga-me. E é aqui que a gente vai se prender, porque seguir a Jesus é diferente do que você assistir, do que você ser, digamos assim, apenas um participante. Seguir a Jesus implica em você estar conectado com os seus princípios e com a sua palavra. Seguir a Jesus está muito mais relacionado com o preço ou com as dores do que causa segui-lo. Como assim? Pastor, eu ainda não estou entendendo, eu ainda não estou conseguindo entender aonde o senhor quer chegar. Bem, quando Jesus fala para Levi: siga-me, a Bíblia diz lá no versículo 28 do capítulo 5 de Lucas que nós lemos: Levi levantou-se, deixou tudo, e aí o que ele faz? O seguiu. Nós estamos vendo que Levi abandona, Levi larga a sua posição. E é aqui que nós precisamos entender que quando nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos largar tudo, abandonar tudo.
representava o seu ganha-pão, representava aonde ele estava ali trazendo o seu alimento para a sua família. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que nós precisamos abandonar o nosso trabalho? Não estou falando isso não. Eu estou falando que o seguir a Jesus está implicado em largar tudo. E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, você que está nos assistindo nessa câmera aqui, né, pastor Hugo? Essa câmera aqui? É essa aqui? Então é essa aqui então. Ó, um coração cheio de Jesus não tem espaço para as coisas do mundo. Um coração cheio de Jesus não tem espaço para as coisas do mundo. Jesus, ele está muito mais interessado de fazer aquilo que ele tem que fazer do que propriamente você, nós que estamos aqui. Como assim? Quando você segue a Jesus, algumas coisas acontecem na sua vida. Você tem o direito de ser chamado de filho. Você passa a ser filho de Deus, não apenas criação de Deus. Quando você é chamado de filho, algumas coisas estão relacionadas à paternidade de Deus, como por exemplo, o seu reino, aquilo que Ele pode nos dar. Quando nós levamos o texto, olhamos esse texto e vemos que Levi largou tudo e diz a Bíblia que ele seguiu Jesus, é porque aquilo que ele fazia naquele momento não tinha tão valor, não era tão precioso quanto aquele convite que Jesus havia feito. Jesus então convida Levi e fala: siga-me. E Levi diz a palavra que ele larga tudo e o seguiu. Só que quando Levi segue Jesus, ele então começa a fazer com que Jesus faça parte do seu convívio, faça parte do seu ciclo de família, seu ciclo familiar, seu ciclo de amigos, porque essa é a intenção de Jesus. Quando Jesus te chamar, a intenção de Jesus, pode ter certeza, quando Ele te chama, a intenção de Jesus é conquistar você e mais alguém. Quando Jesus nos chama para fazer a sua obra, a intenção do Pai é com certeza é alcançar eu e mais alguém. O marido, quando Deus te chama, a intenção de Jesus é ganhar você e sua esposa. Quando Deus te chama, marido, a intenção de Jesus é ganhar você e sua casa. E assim, vice-versa. Olha só o que o texto diz em Lucas capítulo 5, o versículo 29. A Bíblia diz que Levi levou Jesus para onde? Para sua casa. Levi ainda leva Jesus para sua casa e oferece um grande banquete a Jesus. Eu começo a imaginar que naquele momento Levi estava fazendo uma comemoração da sua nova vida em Cristo. Levi estava fazendo uma célula aqui. É isso que eu começo a enxergar. Por quê? E aqui tem um momento de compartilhamento. O pessoal estava comendo. Diz a Bíblia que havia muita gente comendo com eles. Quem convidou esse pessoal? Levi, o cobrador de impostos. Veja qual é o preço do recomeço. Porque a partir daquele momento, Levi teria um novo começo em sua vida. Agora a sua vida estaria direcionada pelos princípios e pela vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Quando Jesus nos chama, a intenção de Jesus é ganhar eu e mais alguém. E eu preciso estar disponível. E mais do que disponível, irmãos, eu quero trazer uma palavra para você, para nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo. Mais do que estar disponível é deixar Jesus fazer morada em nossa casa. É fazer com que o nosso lar seja de fato um lar aonde Jesus pode habitar. Levi entendeu que ele não podia começar ou recomeçar sozinho. Levi entendeu que ele precisava levar Jesus para os seus familiares, para os seus amigos. Levi queria apresentar Jesus, esse Jesus que de repente com um simples convite, com uma simples palavra, siga-me, fez com que Levi largasse tudo. Eu imagino a cabeça de Levi, que ele falou: que cara é esse? Esse cara é meio doidão. Ele chega aqui na hora do meu trabalho, na hora do meu expediente, e fala para mim largar tudo, e fala para mim segui-lo. Na verdade, Jesus não disse para Levi largar tudo.
Jesus diz para seguir. Então, a seguir Jesus está relacionado a largar tudo. Se eu quero seguir Jesus, se eu quero andar com Ele, eu preciso largar tudo. Meu irmão, quando eu falei que um coração cheio de Jesus não tem espaço para as coisas do mundo, eu estou falando porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. O diabo não se importa em você ser meio crente e meio do mundo. O diabo não se importa, pastor Rogério, porque esse meio termo já é dele. O diabo não liga se nós somos meio fiéis a Deus ou mais ou menos. O diabo não tem problema com isso. Por quê? A única coisa que nós precisamos entender acerca da Bíblia é que a palavra final, ou a palavra de decisão é nossa. Ou somos ou não. A Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Nós não podemos ser meio termo. Então essa questão de nosso coração ser para Jesus, ou a nossa vida ser inteiramente para Jesus, nós precisamos levar muito a sério. Porque ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós temos, ou nós não temos. Ah, mas o diabo não tem... Não, porque muitas pessoas acham que servir a Deus... ou servir ao diabo, ou servir o diabo e estar uma vez na igreja, outra... Ah, não tem problema. O diabo acha que eu sou mas não sou, estou lá na igreja, estou assistindo culto. Não, esse meio termo, irmão, não faz parte dos princípios. O diabo não está nem aí com isso. A Bíblia fala assim, ó, não sejam vocês morno e nem frio. Porque o morno eu vou vomitar da boca, ou seja, meio termo. Sejam quentes, sejam pessoas de decisão. Sejam pessoas que, de fato, e sejam escolhidos. Quando Levi recebe o siga-me de Jesus, eu imagino, e ali Jesus estava criando uma rede social, siga-me. Lembra disso? Você lembra disso, pastor? Lembra? Jesus foi o que criou o Twitter, né? Siga-me. Jesus foi o inventor das redes sociais, quando ele falou, siga-me. E as pessoas o seguiram. E as pessoas compartilharam. E Levi então compartilha. Mas não compartilha só com ele, compartilha com os demais. Levi dá uma festa para Jesus. Uau! Se eu parar do princípio, que a alegria de receber Jesus na minha casa, na minha vida, ela é movida a uma festa, ou é comparada a uma festa. Eu vou olhar para esse texto, eu vou olhar para o texto de Zaqueu, eu vou olhar para Marta e Maria que estavam ali, receberam Jesus em suas casas. Eu vou olhar para essas pessoas que receberam Jesus e vou entender e identificar que a minha casa também precisa passar por um processo de transformação. Eu quero ativar hoje em você, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, o desejo seu de fazer discípulos. O desejo que você deve ter, o desejo que nós devemos ter. Porque quando Jesus, e essa palavra eu quero que ela fique guardada no teu coração. Quando Jesus te salva, Ele não tem a intenção de salvar só você. Ele quer ganhar você e mais alguém. O interesse ou a intenção de Jesus vai muito mais além do que você imagina. Então por isso não fique desesperado. Não fique preocupado quanto ao seu marido que ele não vem, a sua esposa que não vem para a igreja. Não, vai vir. Seja sábio, seja alguém que tenha uma percepção a respeito da palavra, tenha sabedoria para falar de Jesus. Irmãos, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos, ou seja, alguém que os cobradores de impostos e outras pessoas. Ou seja, Davi chamou seus amigos, seus companheiros de trabalho, e também provavelmente tenha chamado vizinhos, porque é isso que nós precisamos entender. Quando nós lemos esse texto e vemos que Levi largou tudo, e imediatamente, não foi depois, não foi daqui, Levi não falou para Jesus, eu vou pensar. Levi não falou para Jesus, eu vou orar. Não, Levi falou, não, a Bíblia diz que Levi imediatamente levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O deixar tudo tem muito a ver com seguir a Jesus. Abandonar tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque
na nossa jornada com Cristo, nós não podemos ter pesos ou uma bagagem maior que aquilo maior do que a gente pode carregar. Como assim, pastor? Eu vou fazer uma pergunta para você e talvez você já tenha até ouvido falar sobre isso. Quando nós vamos para Jesus, é como a gente ir aceitar Jesus, reconhecer Jesus, é como a gente pegar a nossa vida e ter um reset. É o Senhor Jesus nos dar um restart aí, né? Um F5, atualizar a gente. Pronto. A partir desse momento, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que era podridão, ele pega e coloca no saco de lixo. E joga para fora. Para que eu e você não carreguemos o peso do passado. Porque muitas vezes, muitas pessoas, elas não vêm para Jesus. Porque elas têm receio do passado. Elas têm dificuldade. Ah, porque eu fiz... Não, o Senhor não está preocupado com o teu passado, não. Eu já falei isso, falei domingo sobre isso. O Senhor está preocupado com o teu futuro, aonde você vai passar a eternidade. É o seu futuro que interessa para Deus. É o teu futuro. Acredite nisso. Veja que é como... Aí você pega e faz aquilo, né? Às vezes nós fazemos isso na nossa casa. Pegamos, retiramos todo o lixo. Todo o lixo. Larga tudo. Todo o lixo. Pega tudo que não presta, põe no saco de lixo e deixa lá fora. Para o lixeiro passar e ir embora. Você já viu alguém correndo atrás do lixeiro para pegar de volta o lixo? Difícil. Não acontece, a não ser que a pessoa, por engano, largou um... Mas é muito difícil isso aí. O filho pode jogar, mas acontece, mas é muito difícil. É muito raro você estar assim na sua casa, sentadinho lá, esperando alguma coisa, e você vê alguém correndo atrás do caminhão de lixo. É difícil. Ou a pessoa percebe depois, ou a pessoa não percebe. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus entra na nossa vida, ele faz uma limpeza, irmão. Ele tira tudo que não presta. Para que você esqueça de fato aquilo que era podridão na nossa vida. Não vá correr atrás do caminhão de lixo. O que te atrapalhava de seguir a Jesus não pode ser a mesma coisa de anos atrás. O Senhor Jesus nos chama para dar um start, ou uma atualização, ou nos chama para fazer um upgrade na nossa vida espiritual, agora para andar com Ele. Foi assim que Ele fez com Levi. Levi tinha tudo para não aceitar, Levi tinha um monte de desculpa para dar. Levi poderia ter um monte de argumento. Eu não posso sair daqui agora, não tem quem faça o meu lugar, eu tenho que levar comida na minha casa. Enfim, ele poderia ter, mas ele não deu desculpas. Ele simplesmente largou tudo e seguiu a Jesus. Então veja que estar na igreja é muito menos do que seguir a Jesus. Estar na igreja é simplesmente uma consequência da nossa fé. Ler a palavra é como a gente querer saber daquele que nos ama, daquele que nos criou. Mas ser cristão e seguir a Jesus está relacionado a largar tudo. Mas pastor, eu posso vir do jeito que você pode vir, do jeito que você está, da sua forma, da sua maneira. A única coisa que te impede de vir a Jesus é você mesmo. Nem pecado, nem o nosso pecado, pastor Rogério, nos impede de vir até Ele. Ah, mas o nosso pecado nos distancia. A Bíblia fala assim, que se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, se nós confessarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos entender o que é pecado e o que é fraqueza. Quando nós tratamos de fraqueza, que é aquilo que nos afasta de Deus, isso precisa ser tratado. O pecado é nós errarmos o alvo. Nós temos um alvo. Nosso alvo é seguir a Jesus. De repente eu andar na presença dEle, mas de repente eu falho. Ah, mas eu tenho uma fraqueza, e essa fraqueza precisa ser identificada. E quando ela é identificada, precisa ser tratada. Como eu trato isso? Isso implica quando a gente segue Jesus. Porque quando a gente segue Jesus, a gente traz com a gente carrega as nossas imperfeições. Quer um exemplo? Zaqueu. Zaqueu, do jeito que ele estava, ele não podia servir a Jesus.
Oh, mas Jesus proibiu? Não, Jesus não proibiu Zaqueu, mas a sua condição estava travando ele. Veja que interessante, porque quando Jesus chega na casa de Zaqueu, ele olha para Jesus, e a própria presença de Jesus o traz um confronto, o traz digamos assim, algo que incomodou Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus e falou: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, depende da versão da Bíblia aí, se eu roubei alguém, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu era alguém corrupto. Zaqueu era alguém corrupto. Era alguém que tinha dificuldade em relação ao dinheiro. Zaqueu sabia o que ele estava falando. Então, quando nós vamos para Jesus, nós trazemos com Ele as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. E quando chegamos a Ele, essas fraquezas se tornam muito mais evidentes. Mas isso não é para nos desanimar, não é para nos parar, para nos derrubar, para deixar a gente cair no chão, para deixar a gente destruído. Essas fraquezas, elas são expostas para a gente melhorar. Querido, esse é o preço do recomeço. Porque quando você quer recomeçar alguma coisa, você precisa olhar aquilo que te fez parar. Você precisa olhar para aquilo que te fez desistir. Talvez você olhe assim, mas Levi não começou algo para recomeçar. A partir daquele momento, Levi estava recomeçando uma nova experiência, uma nova vida. E veja que interessante, Levi quis que outras pessoas compartilhassem aquela decisão dele. Eu imagino que esse banquete foi para anunciar: a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Essa célula que Levi fez aí, e veja que interessante, né? Levi foi o anfitrião, Levi foi provavelmente ali alguém que compartilhou, né? E teve ali o momento do comes e bebes ali. Isso é célula. Estava acontecendo aqui agora, ó. Havia muita gente comendo com eles. Só que existem muitas pessoas que sempre vão travar a sua decisão. A Bíblia fala no versículo 30, eu deixei para ler esse agora. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, os conhecedores de tudo, que eram da mesma facção, que eram da mesma turma, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Alguém olhou para Pedro e disse: por que vocês comem e bebem com publicanos, cobradores de impostos, ladrões, corruptos? Porque ele fala: por que vocês comem com publicanos e pecadores? E aqui mostra algo muito interessante a respeito disso. Um recomeço na história de Levi. Porque ele convidou todo mundo para estar na casa dele. Porque a intenção de Levi era ganhar muita gente. Lembra que eu falei? E torno a dizer: quando Jesus te conquista, quando Jesus ganha o teu coração, a intenção de Jesus é ganhar você e mais alguém. Pode ter certeza disso. A intenção do Senhor é ganhar você e sua casa. Não feche a sua casa para Deus. Eu quero dar um recado aqui para você, nessa câmera de novo, né, Hugo? Quando tudo isso passar, nós vamos voltar com as células, pastor Rogério. E vai voltar para arrebentar. Nós paramos com 4 células. Quando voltar, nós vamos multiplicar isso em nome. Eu não sei como, mas até o final do ano. Até o final do ano. Tem muita gente enterrando 2020. Tem muita gente já abrindo mão do ano de 2020. Tem 6 meses para acontecer um milagre na tua vida. Tem um semestre inteiro para Deus mostrar que Ele é Deus. Abra a tua casa para Deus. Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu lar para Deus. Deixa Ele entrar e convide pessoas. Não importa quem elas são. São pecadores, são ricos, pobres. Quem for, deixa. Porque essa é a intenção de Jesus. É ganhar você e mais uma pessoa. Ganhar você e a sua casa. Quando Jesus ouve que os fariseus, os mestres, os doutores, os sabe-tudo, aqueles que não eram facilitadores do reino, estavam criticando ou questionando os discípulos, Jesus responde: não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É por isso que Jesus veio. É por mim e por você, por nós, porque nós não éramos dignos. Eu não era digno de estar aqui, mas Ele me chamou. E veja o que Ele está fazendo. Quando Jesus me chama, Ele tem a intenção de fazer de mim uma ferramenta na mão dEle. E através de mim, através dos pastores, através da igreja, ganhar pessoas para o reino. Recomece, volte a fazer o que você... Se reative ou ative a tua vida em Deus. Faça desafios consigo mesmo de oração, de jejum, de leitura da palavra. Se disponibilize para o reino. Queira crescer, sabe? Queira crescer em Deus. O Senhor tem muito mais do que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que o Senhor está chamando a igreja para um processo de quebrantamento. Temos aí uma convicção de que esse é o tempo que o Senhor está nos chamando para nos revestir, para nos capacitar. E eu vou dizer uma palavra para você e que você guarda no teu coração. O mundo pode ter parado por conta dessa pandemia. O mundo pode estar atônito, assustado. O mundo pode ter ficado medroso em relação a isso. Com medo, desestabilizado. A economia pode ter sucumbido, parado. Reis, príncipes e governantes já não sabem o que fazer. Portas podem ter se fechado. O mundo paralisou, mas o céu está em movimento. O céu está em movimento. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está salvando pessoas. Enquanto eu estou aqui, o Senhor está alcançando vidas. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está ganhando o meu coração para alcançar mais pessoas. Eu e você precisamos estar disponíveis para Ele. Disponíveis para Ele. Eu vou encerrar a mensagem de hoje dizendo: recomece a discipular, recomece a evangelizar, recomece a falar de Jesus. Você que falava, você que não perca a oportunidade, faça do momento de crise oportunidade de pregar o Evangelho.